Olá, meninas do Cafezinho da Tarde. Bem-vindas aqui a mais um estudo no nosso ministério. Hoje eu venho compartilhar um pouquinho com vocês sobre a vida de Lídia. Nosso estudo mensal é sobre Lídia, né, desse mês. E aqui está a ilustração de Lídia. Eu ainda não colori, pretendo colorir hoje. Mas ela não representa Lídia em si, né? Ela representa uma imagem espiritual sobre a vida de Lídia, sobre a questão de que todas nós, mulheres, estávamos escravas do pecado e que, através do trabalho, né, de Jesus Cristo em nossa vida, nós somos livres. Esse estudo desse mês, ele foi um pouquinho diferente, porque eu fiz dois estudos históricos. Não, primeiramente, o estudo dos espinhos já tinha terminado, né? Então, eu fiz, o tópico de imersão foi o estudo 1, teve o estudo histórico parte 1 e parte 2, sobre a história da igreja, sobre diferentes mulheres na história da igreja. O estudo de Lídia, eu já tinha feito anteriormente, em outro mês, foi no mês das servas. E a última coisa que está me faltando fazer é o questionário histórico, que é o que eu vou estar trabalhando com vocês hoje para a gente terminar o mês. Então, vamos lá. Questionário histórico sobre a história de Lídia. Você vai encontrar, gente, a história de Lídia em Atos 16, versículos 14 e 15 e o versículo 40. Então, não é um texto longo para leitura, mas a gente escuta sobre o que foi o trabalho de Lídia para a igreja primitiva. Primeiramente, ela abriu seu coração e o seu lar para a igreja. Então, ela era uma pessoa que praticava a hospitalidade de uma forma muito prática. Então, lembrando que na época da igreja primitiva, não existiam templos para a igreja, né? As pessoas se reuniam nas casas e Lídia era uma dessas pessoas que abria sua casa para a igreja. Karina, onde ela viveu em sua época e qual é o país na atualidade, né? Então, era a igreja de Tiatira e a cidade hoje fica na Turquia, se é uma cidade chamada Aksar. Qual o significado do nome? Então, o nome Lídia significa aquela que sente as dores de parto. Então, esse foi o significado do nome que eu encontrei. Descreva sua vida cotidiana. Então, papel nas escrituras. Ela abriu o seu lar para a igreja de Filipe, né? Então, ela tinha o dom da hospitalidade e ela praticou esse dom fortalecendo, né? Porque a gente já até falou que a hospitalidade ela é como se fosse um músculo, que você tem que praticar, você tem que buscar. E foi isso que Lídia fez. Posição social. Ela era uma comerciante de sucesso e luxo em tecidos de púrpura. Então, ela não era uma comerciante que vendia artigos comuns. Naquela época, os tecidos de púrpura eram tecidos, assim, caríssimos, que só as pessoas com uma condição muito boa financeiramente teriam acesso. E ela era uma comerciante nisso. Então, assim, ela tinha uma condição financeira muito boa. E ela possivelmente era solteira. Então, no estudo que a gente fez sobre a vida dela, a gente até falou sobre a questão de honrarmos a solteirice, né? A questão de ser casada ou ser solteira é um dom divino, que a gente tem que estar respeitando. Nem toda mulher foi feita para casar, por Deus, né? Então, a gente tem que ter a palavra seria sensibilidade, de reconhecermos, né, as mulheres solteiras como mulheres que são, sim, capazes totalmente e completas em Jesus Cristo. Elas não estão incompletas, elas são completas em Jesus Cristo para fazerem a obra deles, né, na vida de outras pessoas, assim como Lídia fez isso. Tarefas diárias. Cuidar de seu negócio. Deixa eu só pedir para os meninos ficarem um pouquinho mais quietos, que eles estão fazendo tanta zoada lá embaixo, gente. Me dá um segundinho aqui.
Meninos, por favor, vocês estão tremendo a casa. Vocês podem, por favor, fazer silêncio? Obrigada. Tô já terminando, amor. Eles estão brincando lá embaixo. E daí eu não tô conseguindo me concentrar, que a casa treme. Vamos lá. As casas aqui nos Estados Unidos, elas não são feitas de tijolo como no Brasil. Elas são feitas de armação de madeira. E são placas de, como se fosse gesso, que fazem as paredes, né? Eles botam um revestimento que ajuda com a insolação para que a gente não tenha o frio e o calor, né? Então, assim, acaba que eu escutando tudo que eles estão brincando lá embaixo. Bora lá. Tarefas diárias. Cuidar de seu negócio, compra e venda e os empregados. Então, assim, ela não era uma comerciante sozinha, ela não viajava sozinha, ela não vendia sozinha, ela tinha pessoas que ela tinha que administrar ali o comércio, a casa dela tinha servas, então, assim, era uma pessoa que ela tinha uma capacidade administrativa bem grande, né? E eu acredito que ela não fazia as tarefas sozinha, no sentido de, tipo, lavar roupa. Ela tinha pessoas que faziam isso por ela e no celular. Administrar o celular, né? Servas, feira, roupas, isso eu acho que ela fazia, de poder dizer quem ia fazer o quê. Mas a questão das tarefas em si, eu acredito que ela tinha servas para isso. Descreva seus relacionamentos pessoais. Então, em Atos 16, 14, a gente fala que ela era uma líder espiritual e adoradora. Então, ela tinha, além da liderança administrativa dos negócios, né, e do seu lar, ela ainda tinha era uma líder espiritual. Então, a liderança, gente, ela é um dom que Deus dá, que a gente deve usar para a glória dele. Mas ele é um dom que provavelmente vai ser utilizado em cada área específica da vida da pessoa. Então, normalmente uma pessoa que é líder, ela vai ser um líder na igreja, vai ser um líder nos projetos que ela faz. A liderança, ela é um dom. Ela vem fácil para algumas pessoas, porque Deus dá. E outras pessoas trabalham duro para que elas consigam aprender, né, terem uma capacidade de liderança muito boa. E ela usou isso para a glória de Deus, né? Ela usou essa capacidade de liderança para estar ajudando ali a igreja primitiva. E ao fim ela foi julgada fiel pelo próprio Paulo. Então, Paulo, ele falou dela que ela era uma pessoa fiel, ela era uma pessoa que exercia a fidelidade. Em Atos 16 e 15. Karina, qual é o seu testemunho para mim hoje? Primeiramente, ela era uma mulher de negócios de sucesso. Não importa nossa posição ou status civil, né? Solteira, casada, viúva, pois isso é uma questão de presente ou dom divino. Então, não é porque a mulher não é casada que ela vai estar desobedecendo a Deus. Ela é chamada para o casamento de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente tem que ter o zelo de respeitar e não olhar abaixo, como as culturas antigas olhavam a mulher, como se ela fosse obrigada a casar. Né? Ela não é obrigada a casar. O Senhor é que vai estar chamando-a para a obra, dependente do que Ele quer para a vida daquela mulher específica. Devemos honrar as mulheres solteiras como honramos as esposas e mães. Então, temos que ter esse zelo também, de poder estarmos derramando graça, né, na vida dessas mulheres solteiras da nossa igreja. Quais virtudes eu posso ver em sua vida? Eu coloquei duas. Coloquei diligência na hospitalidade, então ela era uma pessoa diligente ali que estava constantemente fazendo a obra, e ela tinha fé em crer. Então Paulo, ele coloca que ela foi julgada fiel, né? Eu acredito que a fé dela fez com que ela abrisse a porta da casa dela e ela se colocasse vulnerável para as críticas, vulnerável para a forma como as pessoas viam, porque se hoje em dia já existe essa pressão na mulher de ter que casar, ter que ter uma vida no lar nessa forma, imagina naquela época. Então, assim, ela se colocou vulnerável para que a glória de Deus fosse transmitida através da vida dela. E ela impactou a vida de muitas pessoas, né? A vida das pessoas foi impactada no início da igreja até hoje, através do trabalho de Lídia.
Então, assim, que ela possa ser exemplo para nós de fidelidade, exemplo de diligência nas nossas vidas. E um exemplo, principalmente, da questão de que todas nós, como eu falei, né, na ilustração do mês, nós éramos escravas do pecado. Que nós não somos mais escravas do pecado. Hoje nós somos livres. Essa escravidão já passou. Então, que nós possamos usar a liberdade que Cristo nos dá de uma forma útil, né, prática para a glória de Deus. Lídia continuou livre para trabalhar, para cuidar do seu lar, mas agora com foco em ter o evangelho, né? Então, assim, o que eu penso sobre a questão da mulher trabalhar fora? Isso é uma visão minha, certo, gente? Eu penso que Deus chama algumas mães para trabalharem fora, para suprir as necessidades do seu lar, e Deus chama algumas mães para ficarem em casa com seus filhos. Eu acredito que os filhos sim precisam que as mães fiquem com eles, principalmente na primeira infância. Eu acredito que essa proteção, essa oportunidade que os pais têm de testemunharem de Cristo, de modelarem a fé, nesses primeiros anos de vida, são críticos para que os filhos possam ter fé, eles possam aprender o que é fé, eles possam aprender como exercer sua fé. Agora, a mãe e o pai é que devem conversar para verem o que é necessário para a educação dos seus filhos, né? O que é necessário para a alimentação, o que é necessário para a educação, o que é necessário para vestimenta, o que é necessário para o lar, porque apenas através dessa conversa e da direção de Deus nas suas vidas, o Espírito Santo vai estar guiando essa família para ver o que é necessário para a sua família. Então, muitas vezes as mães trabalham fora para pagar uma escola caríssima para os filhos, coisa que elas poderiam estudar, se elas quisessem, e aprender como ensinar os filhos em casa. Hoje o Brasil está numa reviravolta, né, nessa questão da educação. Muitas famílias tirando seus filhos do sistema educacional para poderem utilizar-se da oportunidade de modelar a fé para os seus filhos em casa através da educação. Que a educação seja um instrumento nesse modelo de fé que eles possam passar para os filhos, muitas famílias, né, mães solteiras ou mães viúvas, precisam trabalhar. Então, assim, que Deus possa dar a elas a sabedoria para utilizar-se do tempo que elas têm com os filhos, né, onde os filhos não estão ali sendo zelados e cuidados por outras pessoas, para poder ter essa oportunidade de transmitir e modelar a sua fé. Então, assim, gente, eu acredito sim que Deus usa diferentes famílias de diferentes formas. Eu acredito que não existe uma forma de bolo que é única. Eu acredito que sim, a receita seria modelar Cristo, seria testemunhar Cristo para os nossos filhos, né? E que o Espírito Santo possa estar nos ensinando. Eu acredito que Lídia, ela fez isso para os seus filhos na fé, né? As pessoas que estavam ali na sua casa, que ela era líder espiritual, ela estava modelando Cristo para eles, no seu tempo livre do trabalho que ela tinha, que ela tirava, para poder estar recebendo, né? Você sabe, para você receber uma pessoa em casa, você precisa de preparação, você precisa de organização, você precisa de limpeza, você precisa de provisão. Não é só você chamar as pessoas para a sua casa. Uma pessoa que tem o dom da hospitalidade, ela sabe que precisa ali de um preparo para que as pessoas se sintam que a sua casa, ela é um pedacinho do céu aqui na terra. E Lídia, eu acredito que, como Paulo a viu fiel, eu acredito que ela fazia isso. Então, acho que tudo isso é incluído no que a gente pode aprender com a vida de Lídia. Aprendermos a poder abrir nossa casa, né? Nem todo mundo tem um dom da hospitalidade, mas é um músculo que a gente precisa praticar. Eu acho que o cristão, ele tem que ser hospitaleiro. Isso eu não estou falando que você tem que ter pessoas na sua casa o tempo todo, né? Mas a gente tem que ter esse zelo de poder compartilhar do que Cristo tem nos oferecido, como Lídia fez. Então é isso, gente. Eu vou orar agora, pedir a Deus que esteja nos abençoando e vou finalizar o estudo de Lídia, colocar esse estudo no YouTube
E que Deus possa estar abençoando sua vida e seu lar, que o evangelho possa estar sendo transmitido. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu cuidado. Nos ajude, Senhor, que nossos lares sejam um pedacinho do céu aqui na terra, que nós possamos receber pessoas que elas se sintam amadas, cuidadas e zeladas, como Lídia fez, que nós possamos utilizar da liderança, da hospitalidade, dos dons que o Senhor tem nos dado para a tua glória no nosso lar, com a educação dos nossos filhos o modelar, ó Pai, utilizar-se da oportunidade de ter os nossos filhos no nosso lar. Senhor Deus, cuida das mamães que precisam trabalhar fora, que o Senhor as dê capacitação no Espírito Santo para estarem utilizando do tempo que elas têm disponível para isso. Cuida delas, dê força, ó Pai, sei que imagino que não é fácil. E as mamães que também ficam em casa com os filhos o tempo todo, aquelas que vão trabalhar, que o Senhor proteja essas crianças, que o Senhor as abençoe, que o Senhor guie essas mamães, não importa a situação que elas estejam. E as mulheres solteiras, Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guie, que o Senhor as mostre que elas são completas em Ti, que elas não necessitam de um relacionamento para as validar, mas que elas se sintam completas no Senhor, de que elas, todas nós, mulheres, éramos escravas, e que nós possamos estar livres em Ti, Senhor, utilizando dessa liberdade. Em nome de Cristo, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e faz. Amém. Amém, meninas. Estou escutando meu menininho ali, eu achei que ele tinha abrido a porta. Está atrás da porta. Então tá bom, meninas, um beijo. Deus abençoe vocês em Cristo. E estamos a 2 mulheres para terminar nosso estudo. A próxima mulher vai ser Isabel e a outra mulher hemorrágica. E daí a gente vai terminar nosso estudo Mulheres como Eu. Obrigada, um beijo, amo vocês em Cristo. Tchau, tchau.